Sabe, eu estava tão próximo de tudo isso. E ver essa coisa desmantelada e corrompida em uma área que realmente importa, sabe, eu só espero que Tulsi Gabbard, quando ela entrar, possa consertar isso contra todas as probabilidades. Eu a informei no passado, quando ela era membro da Câmara. Ela é super inteligente. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou novamente acompanhado por Ray McGovern. Ray foi analista da CIA por 27 anos, sendo, entre outras coisas, responsável por preparar o briefing diário do presidente. Ele agora faz parte do grupo ativista Veteran Intelligence Professionals for Sanity. E hoje queremos discutir o papel da inteligência nas decisões presidenciais, das quais, sinceramente, vimos muito de uma forma ou de outra nas últimas 2 semanas da presidência de Trump. Ray, bem-vindo. Trump presidency. Ray, welcome. Obrigado, Pascal. Obrigado por me receber. Very glad to have you with me. Muito feliz por tê-lo comigo, porque você é uma das pessoas que realmente foi responsável por informar o presidente sobre o que está acontecendo. E vimos tantas ordens executivas do novo presidente Donald J. Trump que estou realmente me perguntando com base em que ele está tomando decisões agora. Porque sua escolha para as organizações de inteligência ainda não foi confirmada. Tulsi Gabbard ainda não foi confirmada. No momento, quem está informando o presidente sobre o que está acontecendo no mundo? Who is briefing the president on what's happening in the world? John Ratcliffe foi confirmado e é o novo diretor da CIA. Organizacionalmente, ele, pelo menos teoricamente, se reporta ao diretor de inteligência nacional, que parece muito ser Tulsi Gabbard. Ela saiu do comitê com 9-8 em uma votação estritamente partidária. Mas isso provavelmente significa que o Senado completo a confirmará como a próxima diretora de inteligência nacional. Isso é de suprema importância, porque é ela, a diretora de inteligência nacional, quem tem supervisão sobre todos os produtos analíticos muito importantes, incluindo, em primeiro lugar, o briefing diário do presidente. Agora, como você mencionou, eu tive um papel no PDB. Na verdade, comecei a prepará-lo. Eu não estava sozinho, é claro. Havia um pequeno grupo para Nixon e depois para Ford. E então aconteceu uma coisa muito curiosa em relação a Reagan. Com Nixon e Ford, tomávamos muito cuidado para garantir que escrevíamos o que pretendíamos dizer. Mas então tínhamos que enviar para um sujeito chamado Henry Kissinger. E claro, Henry Kissinger sabia tudo sobre tudo. E então a informação que voltava era que ele costumava rasgar este artigo, rasgar aquele, ou fazer anotações. Essas pessoas não sabem do que estão falando. Agora deixe-me explicar. A palavra é que nunca chegamos a ver o presidente, certo? Nunca. Fizemos todo esse trabalho. Nunca conseguimos informá-lo. Certo? Até que Reagan assumiu. Agora, alguns dos meus supervisores na época, eu era relativamente júnior, quando ouviram que Ronald Reagan havia ganhado a nomeação, disseram, uau, ele não sabe muito sobre política externa. Vamos sair e informá-lo com o briefing diário do presidente. Então todos nós perguntamos ao almirante Turner, que era o chefe da CIA na época. Ele disse, é uma ótima ideia. Claro, vocês devem fazer isso. E então perguntamos ao presidente. Ele disse sim, o presidente atual. Sim. Então fomos até lá. Agora, quando digo nós, eram 2 dos meus antigos colegas. Certo. Então eles vão para Pacific Palisades, chegam de manhã às 7h15 e encontram o serviço secreto. Serviço secreto, quem são vocês? CIA. Briefing matinal para o presidente. Bem, não temos nenhuma informação sobre isso. O que está acontecendo aqui? E então, por acaso, Reagan desce de roupão e pijama para tomar café da manhã. O que está acontecendo lá fora? Briefing da CIA, senhor. Ah, tudo bem, entrem. Foi isso. Ele adorou. Tínhamos 2 pessoas bastante experientes que estavam por perto há um tempo e podiam dizer a verdade e sabiam como informar as pessoas. Reagan adorava isso.
eles se alternavam uma semana, outra semana. E nós estávamos na equipe apoiando-os, é claro. Resumindo, eles chegam a Washington, Reagan é empossado. E George H.W. Bush, seu vice-presidente, que realmente sabia sobre tudo isso e queria ser informado pessoalmente, diz: agora que você é presidente, senhor presidente, como gostaria de lidar com o resumo diário do presidente? Sabe, eu pensei que gostaria de vê-lo também. E provavelmente o secretário de Estado, o secretário de Defesa, eles provavelmente deveriam vê-lo também. Então, a que horas você quer ser informado? E Ronald Reagan diz: bem, você sabe, essas manhãs são bem rigorosas. Então vou te dizer uma coisa, por que vocês não recebem os briefings pessoais? E vêm me ver às 11h30. Estarei pronto para ir então. E vocês podem me dizer o que pensar, o que eles disseram. Bem, foi assim que aconteceu, certo? Então, em qualquer dia, eu trabalhava em uma equipe de 2. Em qualquer manhã, 7h30, 8h39, eu fazia um briefing para uma seleção do vice-presidente, Bush, secretário de Estado, principalmente Schultz, secretário de Defesa Weinberger, o vice-presidente que mencionei, o presidente do Estado-Maior Conjunto, que adicionamos depois, com a aprovação do presidente, é claro, e o assistente do presidente para assuntos de segurança nacional. 1 a 1. Foram os dias mais emocionantes, os dias de glória para mim, como um experiente informante do PDB, ser confiado para ir até lá e informar essas pessoas individualmente, responder às suas perguntas na medida do possível e encontrar as respostas na medida em que não pudesse, e levá-las de volta para essas pessoas. Foi uma engrenagem incrível no processo de inteligência. Parte do seu público provavelmente precisa ser lembrada de que o processo de inteligência começa com requisitos de coleta. O que o presidente precisa saber? E então eles são traduzidos para os coletores, para coletar essa informação. E então, se for algo sofisticado, tecnológico, precisa ser processado. Ou se for algo substancial, precisa ser analisado. E então, isso precisa ser disseminado para os formuladores de políticas. Esta foi a primeira vez na história do brief diário do presidente que foi disseminado para os formuladores de políticas individualmente, às 7h30, 8 horas da manhã, por um analista experiente. E eu tive o privilégio de fazer isso por 4 anos, durante o primeiro mandato de Ronald Reagan. Foi incrível, certo? Agora, o que aconteceu? Bem, com o tempo, tornou-se bem. Havia um sujeito que realmente trabalhou para mim no início dos anos 70. O nome dele, você pode conhecê-lo, é Robert M. Gates. E ele era inteligente o suficiente. Oh, ele era muito inteligente. Mas ele era tão ambicioso que era um problema no meu departamento. E então eu apontei isso para ele em seu relatório de desempenho. Ele realmente não gostou disso. Enfim, resumindo, ele é enviado para a Casa Branca para trabalhar com Brzezinski. Casey está lá. E quando essa surpresa de outubro aconteceu, quando Jimmy Carter não conseguiu libertar os reféns, sabemos agora por um novo livro lançado, não o tenho aqui comigo, Craig Unger é o nome do autor, que Gates e Casey desempenharam um papel em adiar a decisão dos iranianos de liberar os reféns até depois da posse de Ronald Reagan. Então, há um sujeito que não é realmente um oficial de inteligência. Ele é um operador. E quando ele percebeu que o Sr. Casey achava que os russos estavam por trás de todas as coisas indesejadas no mundo, como Nicarágua ou Angola ou o que quer que fosse, certo? Ele disse sim, senhor, Sr. Casey. Resumindo, ele mencionou um currículo de pessoas que não eram muito realizadas substancialmente, mas certamente sabiam como saudar. O próprio Gates era um catavento, e eles se tornaram cataventos, para testemunhar o fato de que em 21 de dezembro de 2002, apenas 3 meses antes da invasão do Iraque, George Tenet, um descendente direto de Bobby Gates como chefe da CIA, e John McLaughlin, um de seus deputados, informaram Bush e Cheney, o jovem Bush, sobre armas de destruição em massa no Iraque. E o briefing deles não era factual, mas também não era muito persuasivo ao dizer que elas estavam lá, que essas eram as armas de destruição em massa.
and saying they were there, that there was the weapons of mass destruction. So Cheney says, "Is that all you got?" Então Cheney diz, é só isso que você tem? E o rosto de McLaughlin fica vermelho porque ele estava fazendo o briefing, mas Tenet salta do sofá e diz, Senhor Presidente, é uma enterrada. É uma enterrada. Agora, para aqueles que não conhecem basquete, é quando você é um cara realmente grande, sabe? E há essa bola de basquete bem ali. Enterrada. Certo. Como sabemos disso? Bem, Condoleezza Rice, a conselheira de segurança nacional que estava lá, disse ao New York Times, não é minha culpa. George Tenet saltou do sofá e disse, enterrada. Agora posso ir um pouco mais longe nisso. Talvez eu vá antes de deixar enterrada. O chefe da inteligência nacional sob Obama e Biden, seu nome era James Clapper. Quando houve um ataque de sarin, gás venenoso na Síria, todos e seus irmãos estavam dizendo que os sírios fizeram isso. And everyone and his brother was saying the Syrians did it, Bashar al-Assad did it, it was terrible, we have to make war on Bashar al-Assad fez isso. Foi terrível. Temos que fazer guerra à Síria. Clapper entra na Casa Branca sem ser anunciado e pede para falar com o presidente. E fala, e ele disse, agora, Sr. Presidente, John Kerry é um sujeito maravilhoso e ele sabia como dirigir aqueles barcos lá no Mekong, um homem corajoso, mas ele não sabe muito sobre inteligência. Ele diz, na verdade, ele disse 35 vezes, apenas 2 dias atrás, que Bashar al-Assad fez essa coisa fora de Damasco, o ataque de sarin. Eu não sei como dizer isso, Sr. Presidente, mas deixe-me colocar desta forma. Não é uma certeza absoluta. Não é uma certeza. Como eu sei disso? Obama contou ao seu biógrafo não oficial, Jeffrey Goldberg, da The Atlantic, no ano anterior a Obama ir para o pôr do sol ocidental. The year before Obama went into the Western sunset. So these things are consequential. Let me go back to the PDB. Então essas coisas são consequenciais. Deixe-me voltar ao PDB. Quem dirige o PDB agora? O diretor de inteligência nacional. Então era o Clapper. Certo. E depois se tornou essa Avril Haines, sem nenhuma experiência em inteligência. Ela era advogada e foi recrutada por John Brennan, chefe da CIA, porque ele adorava o que ela podia fazer com as leis e os regulamentos. Então ele ficou muito feliz em tê-la como sua vice por alguns meses até mais tarde. Até que John Brennan enviou alguns de seus capangas para acessar os computadores do Comitê de Inteligência do Senado. Eles estavam investigando tortura, e John Brennan estava profundamente envolvido em tudo isso. Ele queria saber o que o Comitê de Inteligência do Senado tinha enquanto eles elaboravam seu relatório. Então eles invadiram os computadores do Comitê do Senado. So they hacked into the Senate committee computers. Why do I mention this? Well, Avril Haines all of a sudden was transferred. Por que menciono isso? Bem, Avril Haines, de repente, foi transferida da CIA para o Conselho de Segurança Nacional. E eles precisavam de alguém para investigar esse evento bastante impróprio, em que um ramo do governo está hackeando o outro. E então escolheram Avril Haines, certo? Ela fez um trabalho maravilhoso. Ela disse, apenas um grande erro. Ninguém não se preocupe. Isso foi, sabe, esqueça. Então, esse é o tipo de funcionária que acaba como chefe da inteligência nacional sob Biden. Agora, por que menciono isso? Porque se você olhar para o Iraque, a invasão da Ucrânia aconteceu no final de fevereiro de 2022. Agora, no final de 2022, Avril Haines disse publicamente, e tenho certeza de que ela disse ao presidente, veja, boas notícias. Os russos estão ficando sem munição. Good news. Russians are running out of ammunition. They have no indigenous capability to produce. Eles não têm capacidades indígenas para produzir a munição que estão deixando espalhada no campo antes das forças ucranianas. Então anime-se. Isso parece muito bom. E quando a ofensiva de primavera vier com as forças ucranianas, bem, teremos vencido. E com certeza, em julho, a pessoa que se reporta a ela, William Burns, chefe da CIA, disse ao presidente, na verdade disse à imprensa no dia 2 de julho, que Putin já perdeu na Ucrânia. Seu exército foi demonstrado como ineficaz para o mundo inteiro ver. Isso foi no dia 2 de julho. Agora, 8 dias depois, Biden em Helsinki repete essas palavras. Putin já perdeu na Ucrânia. Não se preocupe com isso. Então isso foi o quê? 1 ano e meio atrás.
Ok, Júlio. Antes disso, são 2 anos atrás. Esse é o tipo de inteligência, se é que se pode chamar de inteligência, que foi dada ao presidente. Obviamente, eles queriam agradar ao presidente. Eles queriam dizer a ele o que ele queria ouvir. Última coisa sobre isso. Foi tão bizarro que o chefe da CIA diria ao presidente no dia 2, bem, diria a todos no dia 2, estava no Washington Post, 2 de julho de 2023, que Putin havia perdido. Então eu tentei descobrir, bem, de onde ele tirou isso. E descobri algo realmente interessante. Ele tinha acabado de estar em Kiev. E ele tinha acabado de ser bajulado por Zelensky e todo aquele pessoal. E então não é exagero dizer, bem, obviamente Zelensky e seus generais disseram a Bill Burns, o chefe da CIA, não se preocupe com isso. Temos este maio, temos esta ofensiva de primavera, agora de verão. Tudo vai ficar bem. Você diz ao presidente que Putin já perdeu. Meu Deus, essa é a única explicação que consigo pensar. Não consigo conceber, por mais corruptos que os analistas tenham se tornado na CIA, que alguém na CIA tenha dito ao diretor da CIA que Putin já havia perdido em julho de 2023. Mas ele foi informado por alguém, e ele é um cara bastante impressionável. Ele provavelmente diria, bem, é isso que está acontecendo. As coisas estão melhorando. Vamos vencer. E além disso, Putin já perdeu. Desculpe-me por me alongar tanto, mas é muito sábio, eu estava tão próximo de tudo isso. E ver isso sendo desmontado e corrompido em uma área que realmente importa, sabe? Eu só espero que Tulsi Gabbard, quando ela entrar, possa consertar isso contra todas as probabilidades. Eu a informei no passado, quando ela era membro da Câmara. Ela é super inteligente. Ela não tolera tolos facilmente. Ela ouve, ela faz perguntas. Então tem alguma esperança de que ela possa ser muito boa em lugares como a Ucrânia e informar o presidente sobre as realidades no terreno. Ou seja, senhor presidente, sua mão de pôquer tem um par de 2. Putin tem 4 ases. Essa é a mão que você recebeu da administração anterior e do próprio Putin. Você poderia negociar, mas perceba que essa é a situação. Essa é a disposição do terreno. Então talvez eu pare aqui e recupere o fôlego. Eddie, você sabe, eu não quero te interromper, porque realmente me pergunto como você faz sentido disso. Temos esse problema muito peculiar de que mesmo que você esteja próximo de todo o aparato, como você e nós observadores, estamos constantemente tentando adivinhar como as decisões são tomadas em Washington, porque há vários fatores em jogo, certo? Então o cara, digamos Biden, realmente tem a capacidade mental para tomar decisões. Primeira pergunta. Seja sim ou não, ele toma essas decisões sozinho ou está basicamente ouvindo Jake Sullivan e talvez Tony Blinken, que estão constantemente ao seu redor? Então, a próxima pergunta é: essas pessoas têm acesso a informações precisas e factuais sobre o que está acontecendo no terreno? Ou estão cercadas por falastrões que lhes dizem o que querem ouvir, o que acham que irá agradá-las? O que seria uma versão distorcida da realidade. A ideia de que a Rússia está perdendo não era apenas estranha, era simplesmente errada. Era o que eles queriam acreditar. Eles queriam que a realidade fosse assim. Então, apresentaram a realidade dessa forma. E me parece que algumas pessoas começaram a tomar decisões de forma diferente, com base nessa avaliação falha. Especialmente na mídia, a narrativa era toda sobre isso. E isso ainda deixa de fora toda a questão de que mesmo que os russos estivessem perdendo, teria sido ainda mais perigoso por causa das armas nucleares. Mas vamos deixar de lado toda essa complexidade. Então, apenas a gestão do conhecimento. E se eu te escuto, parece-me que o relatório diário do presidente, o PDB, era uma espécie de instituição inteira dentro da CIA. Era uma forma de tentar dar ao presidente a informação mais precisa sobre o que realmente está acontecendo, suponho. E então degenerou em dar ao presidente o que ele quer ouvir para estar em suas boas graças. Isso está mais ou menos correto? Bem, Pascal,
É bem simples. Pessoas corruptas podem corromper toda a organização em uma geração. Quando William Casey assumiu como diretor, eu ainda estava lá, é claro. Ele era um guerreiro frio por excelência. Ele havia comandado espiões na Segunda Guerra Mundial. Ele sabia que os espiões tinham todas as informações. Ele era desdenhoso em relação à nossa capacidade de análise de mídia, lendo o que os russos diziam em um dia e comparando com o que diziam no dia seguinte, o que, acredite ou não, era uma disciplina muito lucrativa se você soubesse como fazer direito, se estivesse por perto por um tempo. Então, quando ele assumiu, seus preconceitos eram de que os russos estavam tentando dominar o mundo inteiro. E claro, isso foi antes de a Rússia desmoronar. Então, acho que é ainda mais defensável do que esse grupo posterior. Mas ele recrutou Gates, ele recrutou Bob Gates para ser chefe de análise, certo? Agora, quando você é chefe de análise e diz a todos, inclusive ao presidente, que os russos nunca desistirão, o Partido Comunista da União Soviética nunca abrirá mão do poder sem uma luta. Será uma revolução violenta. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Entendeu, senhor presidente? Bem, essa era a atitude deles. Agora, ao recrutar o chefe da divisão de assuntos soviéticos, quem você vai escolher para fazer isso? Alguém que sabe que isso não é verdade? Não. Você escolhe um bajulador como John McLaughlin. Você conhece a Rússia? Não, mas ele aprende rápido. Ele vai aprender o que deve dizer. Então ele é um exemplo muito bom. E como eu disse antes, ele subiu para ser o vice-diretor da CIA. Então, quando você escolhe essas pessoas, você meio que facilita ter gerentes maleáveis que, por sua vez, pressionarão seus analistas e dirão: bem, o Sr. Casey não vai gostar de ouvir isso. Oh, Sr. Gates, não vamos enviar isso adiante. E depois de uma geração, você tem uma organização totalmente corrupta. E estou falando especificamente sobre a inteligência fabricada que foi usada por Bush e Cheney para justificar uma guerra de agressão contra outro país que não representava nenhuma ameaça para nós. Então é uma coisa complicada, mas não à primeira vista. À primeira vista, as pessoas importam. Você coloca pessoas ideologicamente deformadas ou carreiristas no lugar, e é isso que você obtém. Agora, quando digo pessoas ideologicamente desinformadas, vejo uma diferença entre Biden em seus primeiros 2 anos e Biden quando estava menos com pós-mentis em seus últimos 2 anos. Mas é meio que uma distinção sem diferença, porque tudo é informado por essa ideologia de que somos o país excepcional do mundo. Somos, de fato, o país indispensável no mundo, certo? E o presidente disse isso explicitamente. Esse é o presidente Biden. Agora, havia uma mulher que era secretária de Estado. Ela também foi uma representante na ONU. Seu nome era Madeleine Albright. Ela veio de uma família de imigrantes na Tchecoslováquia. E foi ela quem queria que Colin Powell dissesse às suas tropas para entrarem na Sérvia. E você sabe, para que serve um exército se você não pode usá-lo? Você sabe, esse tipo de coisa. Agora ela cunhou os termos indispensável e excepcional. Somos o país excepcional no mundo, e temos que continuar sendo isso. E como isso se traduz em fatos reais? Bem, como você deve se lembrar, depois que ela deixou de ser secretária de Estado, ela deu uma entrevista. Foi uma época em que o Iraque estava realmente prejudicado por sanções econômicas de todos os tipos. E as cifras da ONU indicavam que 500 mil crianças iraquianas com menos de 5 anos haviam perecido ao longo dos anos por causa das sanções. Agora, Leslie Stahl, que costumava ser, acho que ela ainda está por aí, ela costumava ser uma repórter excepcional, certo? Então ela está conversando com Madeleine Albright e diz: agora, senhora secretária, 500 mil crianças com menos de 5 anos, você acha que vale a pena? E sem hesitar, Madeleine diz: oh sim, vale a pena, achamos que vale a pena. Certo, oh meu Deus, que tipo de demência. Oh my God. What kind of dementia? I mean, how about Quero dizer, e quanto aos deuses e crianças?
Não vale a pena. Então, o que estou dizendo aqui é que Biden, sabendo de tudo isso, citou Madeleine Albright 2 vezes, em discurso após discurso, dizendo: lembrem-se do que Madeleine Albright disse, somos o país excepcional e indispensável no mundo. Então podemos fazer o que quisermos, certo? Ele até disse isso em salas de estar privadas. E eu sei disso com certeza. Alguns amigos no Maine ouviram dizer isso. Então acreditamos nesse tipo de coisa, certo? E então, quando o 60 Minutes perguntou a ele há 2 anos, senhor presidente, você tem a Ucrânia, você tem a China, na verdade você tem o Oriente Médio. Você acha que poderia lidar com 2 conflitos ao mesmo tempo? E eu nunca vou esquecer. Ele disse, por favor, somos os Estados Unidos da América, o país mais poderoso da história do mundo, na história do mundo. Então, eu não sou muito ligado em ideologia. Quero dizer, eu nem chamo isso de ideologia. Isso é apenas uma ideologia equivocada. Então, isso estava motivando Biden. E então, é claro, ele colocou esses caras lá, Blinken e Sullivan, que não sabiam de nada. Você sabe, eles foram para as escolas certas e tinham sapatos bem engraxados, mas não sabiam nada sobre guerra ou qualquer outra coisa. E especialmente sobre mudanças tectônicas, como a que tem China e Rússia unidas agora, em grande parte por causa de sua má conduta e malfeitos. Mas isso é tão importante. E nós conhecemos essa ideologia neocon, certo? E meio que juntamos tudo sob o rótulo neocon para ter uma caixa onde colocá-la. Mas eles, quero dizer, sim, você precisaria fazer mais justiça a eles, para ser preciso. Mas o ponto é que há ideologia de um lado, ou algo a que as pessoas aderem, digamos, uma estrutura mental que elas querem afirmar. E por outro lado, há inteligência, ou fatos no terreno, certo? Deveriam haver fatos no terreno, ou, como John Mearsheimer chama, fatos da vida. E esses fatos da vida devem ser separados do que você gostaria que fosse verdade, para então tomar decisões racionais. Porque o outro lado, os russos e os chineses, esperará que essas informações verdadeiras sejam processadas pelos tomadores de decisão nos Estados Unidos. E então eles reagirão a isso. E reagirão novamente a isso. Este é um sistema global muito intricado de ação e reação. Agora, o Daily Brief, ou a inteligência, me parece, tem esse grande problema de estar preso a ter que aderir à versão atual da realidade ou crença que o presidente está mantendo, certo? Seja um presidente neoconservador, ou seja, como agora Donald Trump, a questão é, Tulsi Gabbard e as pessoas que conduzem o Daily Brief servirão ao presidente, até mesmo as coisas que ele não quer ouvir. Eles o apresentarão às realidades no terreno, como o que significa ter 1,8 milhão de palestinos em Gaza e o que significaria simplesmente removê-los. Ou eles o apresentarão a narrativa que, digamos, o Sr. Netanyahu gostaria que ele acreditasse, como em: sim, isso não é problema, apenas envie as tropas, porque é o maior país do mundo, certo? Você pode fazer o que quiser, o que então dá resultados horríveis. Qual é a situação? Washington ainda é capaz de realmente fornecer aos tomadores de decisão os fatos da vida? Bem, existe uma estrutura, um estabelecimento e uma organização que permite que o presidente seja informado da verdade. Harry Truman, que criou essa organização em 1947, disse que o que ele queria era, como se chama, inteligência sem contaminação. Ok, ele queria ouvir a verdade direta. Agora, como ele indicou isso? Bem, ele disse, quero minha própria CIA respondendo a mim, não ao secretário de Estado, não ao secretário de Defesa. Eu controlo suas carreiras. Eles me reportam e me dizem as coisas sem medo ou favor. Uau, foi por isso que entrei na CIA em 1963. Li esses livros e na pós-graduação estudei a nova estrutura do Conselho de Segurança Nacional, o novo Departamento de Defesa, a CIA, tudo novinho. Agora isso pode funcionar. Eu vi funcionar. Deixe-me dar apenas um exemplo, e esse é muito revelador e muito atual. Irã. Irã, todo mundo odiava o Irã.
Oh, uau. Por quê? Por causa dos reféns, você sabe. Ninguém pensou que em 1953 derrubamos o primeiro-ministro livremente eleito do Irã em 4 milênios. Certo. Então fomos responsáveis por muitos desses ódios. E então o chá que colocamos era tão ruim quanto. Sua Gestapo era tão ruim quanto a da Alemanha. Certo. Então ele ficou doente, certo? E os iranianos estão com medo. Oh, meu Deus. Onde ele está? Oh, ele está indo para Washington. Oh, a embaixada em Teherã vai realizar outro golpe, pelo amor de Deus. Agora, eu não defendo invadir embaixadas e fazer reféns, mas foi isso que eles fizeram, certo? E isso obviamente azedou as relações para sempre. O Ayatollah Khomeini estava usando a tecnologia mais sofisticada disponível na época. Era chamado de gravador, uma fita cassete. E suas declarações dos minaretes na França estavam sendo levadas para o Irã. E você conhece o resto da história. Houve uma revolução lá, e o Irã se tornou praticamente uma entidade independente, livre da influência russa, assim como livre da americana. Agora eles se tornaram uma ameaça. Uma ameaça para quem? Para nós? Não. Uma ameaça para quem? Bem, para Israel. Por quê? Porque eles não gostam do que os israelenses estão fazendo com outros muçulmanos. Eles são xiitas, sunitas? Bem, não importa. Eles realmente não gostam. E então Netanyahu está realmente com medo desses caras. Então o que ele está dizendo? Eles estão construindo uma arma nuclear. Agora, em 2000, havia essa rotina em que a cada 3 ou 4 anos, as estimativas de inteligência nacional, que são um produto de todas as agências, diziam quão rápido o Irã pode conseguir uma arma nuclear. Estes são números gerais. Em 1998, era cerca de 5 anos para conseguirem uma arma nuclear. E em 2002, achamos que será em cerca de 5 anos, certo? We think it'll be about 5 years, okay? And then in 2005, E então, em 2005, bem, eles estavam perto disso, mas eu penso em cerca de 5 anos. Eles estavam tirando esses julgamentos do nada, certo? Então o Iraque aconteceu, e todos puderam ver em que problema você poderia se meter se confiasse em oficiais de inteligência politizados e corruptos, certo? E estava muito claro que Bush e Cheney tinham o Irã em sua mira. Praticamente disseram isso. Os neoconservadores estavam dizendo, bem, tudo bem, vamos fazer Bagdá, mas homens de verdade vão para Irã. Deus, eles estavam dizendo isso, certo? Então alguém com a cabeça no lugar certo disse, oh meu Deus, temos que evitar que o que aconteceu no Iraque aconteça no Irã. Isso seria muito pior. Então vamos obter uma estimativa de quão longe estão. Vamos obter uma estimativa honesta. Vamos trazer novas pessoas e obter uma estimativa de quão perto o Irã está de conseguir a arma. E eles procuraram por toda parte um gerente honesto de estimativas e não conseguiram encontrar nenhum. Veja o que eu te disse antes. Mas eles encontraram um sujeito. Ele era chefe da inteligência do Departamento de Estado. Seu nome era Tom Finger. Ele agora ensina na Universidade de Stanford. Ele havia tomado notas detalhadas de estimativas anteriores sobre armas de destruição em massa do Iraque. Esse tipo de coisa. Então eles disseram, Tom, você poderia vir e fazer uma estimativa sobre o Irã? E eu ouvi isso conversando com Tom. Ele disse, meu Deus, não, isso é o suficiente. Eu já tive tudo isso. Não, Tom, ouça, você tem que fazer isso. Não conseguimos encontrar mais ninguém. Você poderia levar suas próprias pessoas, suas pessoas honestas do Departamento de Estado. Vamos te dar um ano inteiro para fazer isso. Você poderia fazer isso isoladamente, e o Congresso vai solicitar. Dessa forma, quando você terminar, qualquer coisa que você apresentar, o Congresso vai divulgar, então não será um segredo. Então Tom me disse que concordou relutantemente. Ele reuniu algumas pessoas realmente boas. Eles trabalharam por um ano e tiveram a sorte de obter algumas informações valiosas coletadas no meio de sua análise. Eles chegaram à conclusão que o Congresso divulgou em novembro de 2007 de que o Irã parou de trabalhar em uma arma nuclear no final de 2003 e não retomou o trabalho numa arma nuclear. Isso foi dito com considerável confiança por todas as 16 agências de inteligência na época. Uau!
Agora, eu sei muito sobre estimativas de inteligência nacional. I know a lot about national intelligence estimates. I joined in 63. Você sabe, eu entrei em 63 e havia apenas alguns antes disso. Eu sei praticamente o que aconteceu desde então. Essa é a única vez que posso dizer, Pascal, que uma avaliação de inteligência nacional desempenhou um papel enorme em prevenir uma guerra quando Bush e Cheney deixaram a área em 2008. Ok, eles estavam prontos. Não acredite em mim. Veja o que Bush escreveu em suas próprias memórias. Ele disse, esta estimativa foi uma estimativa surpreendente. Ela me privou da opção militar, entre aspas. E aqui está outra citação. Bem, como eu poderia autorizar um ataque militar dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã se a comunidade de inteligência diz que o Irã não está trabalhando em uma arma nuclear? Que chato. Ele não disse que chato, mas é tão transparente. Então, o que estou dizendo aqui é que você pode ter boas pessoas envolvidas. Não sei se ainda há algum, francamente, mas você pode trazê-los de fora. Você mencionou John Mearsheimer. Agora, há 11 anos, ele escreveu um artigo de destaque na Foreign Affairs e ele disse que o conflito na Ucrânia é culpa do Ocidente, certo? Agora, ele nunca conseguiria publicar nada na Foreign Affairs que dissesse isso, mas ele disse. E ele disse que, se os Estados Unidos continuarem tentando colocar a Ucrânia na OTAN, a Ucrânia será destruída. Não sobrará nada dela, porque os russos terão que intervir. Agora, em uma reunião pública, há 1 ano e meio, foi uma reunião no Zoom, mas eu tive a chance de perguntar a John Mearsheimer, John, você está em Washington. Agora ele estava lá pessoalmente. Alguém entrou em contato com você, alguém do Congresso, ou das agências de inteligência, ou do Departamento de Estado? Você estava certo desde aquela época. Você esteve certo o tempo todo. Alguém entrou em contato para consultar você? John sorriu. Eu não sabia a resposta. Isso não é algo que eu inventei, Ray. Nunca aconteceu. Nunca ninguém me pediu minha opinião sobre nada. Agora, Mearsheimer é o decano da Escola Realista de Relações Internacionais. Esse é o campo em que trabalhei por 27 anos. Eu não sabia que era chamado assim. Achei que era a única escola. Aparentemente, existem outras, ideológica ou liberal. Mas você sabe, essa é a realidade. Isso mostra não apenas o quão endogâmicas as pessoas são, mas também o quanto têm medo de obter conselhos sólidos que podem acabar sendo o que o presidente ou seus principais assessores não querem ouvir.